Iroh era um general sanguinário da Nação do Fogo, uma das nações mais genocidas da história de Avatar, e ele liderou um exército por 600 dias no cerco de Ba Sing Se, que era a última resistência à Nação do Fogo, o reino mais populoso e o maior da série. Só que nessa guerra que ele liderou, ele acaba perdendo Lu Ten, o seu filho, e num piscar de olhos ele vai abandonar o campo de batalha. E quando ele faz isso, ele acaba recusando o trono e se aposenta da posição. Se você não conhece a história de Avatar, pode parecer surpresa, mas esse mesmo personagem é um dos mais adorados por ser sábio. Parece estranho, né? Mas calma, bora para a análise psicológica do Iroh. Para entender como ele sai de sanguinário para virar admirado por ser sábio, a gente precisa entrar um pouco na história dele. O Iroh foi um príncipe moldado para ser o herdeiro do trono. Ele foi o primogênito do Senhor do Fogo, Azulon, e ele parecia perfeito para esse papel. Ele obteve diversas conquistas que tornaram ele um general lendário, matou o último dragão, que é uma das provações da Nação do Fogo, e pulando um pouquinho no tempo, Ba Sing Se seria sua maior vitória, porque era o último bastião contra a Nação do Fogo, e seria um grande feito, que basicamente consolidaria ele como o Senhor do Fogo, né? Só que a única conquista dele nessa batalha foi a morte do próprio filho. E assim, bora pensar um pouquinho sobre como isso pode ter afetado ele. Porque ele liderou a guerra, ele escolheu, ele planejou, ele ficou 600 dias rodeando a cidade planejando diversos ataques. Isso faz ele ter uma responsabilidade direta com a morte do seu filho. Daí a gente compreende um pouco melhor o porquê ele abandonou tudo e se aposentou. E o porquê ele deixou Ozai tomar o seu lugar no trono. Iroh era destinado a estar lá, mas isso mexeu tanto com ele que ele abriu mão. E depois disso, nunca mais ele voltou a ser o mesmo. Claro que a história do Iroh é bastante longa e aqui eu vou ter que fazer pequenos recortes para tentar focar mais um pouquinho nos conceitos psicológicos do que na história em si. Bom, e um dos recortes que eu quero trazer aqui é na parte das histórias de Ba Sing Se. O Iroh está perambulando pela cidade, sorridente e alegre, ajudando todo mundo, distribuindo conselhos. E tem uma cena que ele canta uma musiquinha para um garotinho que está chorando na tentativa de acalmar ele, né? No final do episódio, nós vemos que essa mesma música era a música que ele costumava cantar para Lu Ten, o seu filho. No final desse episódio, que Iroh aparece sozinho, debaixo de uma árvore, que a gente descobre que na verdade é um túmulo, e que nessa data do episódio é o aniversário do filho. E a gente vê o fardo que o Iroh carrega por essa situação. Ele faz o ritual dele, sozinho, e lamenta que não pode ajudar o filho dele. E então começa a cantar a música que apareceu anteriormente. E eu separei aqui alguns trechos dessa música pra gente refletir um pouquinho o quanto ela conversa com essa história do Iroh. Ela fala: pequeno soldadinho, pra casa a marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. Vendo essa letra aqui, na verdade o que o Iroh sente cantando essa música e sabe é que infelizmente seu filho já não pode mais chorar por consequência de atos passados. Pra gente enriquecer um pouquinho essa análise, eu preciso trazer aqui alguns conceitos de psicologia. Primeiro, o luto é uma resposta natural à perda de alguém significativo ou alguma coisa. A gente pensa que é especificamente só para pessoas próximas e tudo mais, mas pode acontecer por eventos de ruptura. Por exemplo, uma grande mudança na vida, seja ela mudança de cidade, mudança de escola, um término de relacionamento. E segundo, a gente tem o conceito de crenças. As crenças são certezas da vida sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo que temos e construímos ao longo de nossa vida. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso? Bom, é porque a consequência da perda de alguém querida ou de eventos angustiantes na nossa vida pode desafiar essas crenças que a gente tem construídas. O problema é que elas sustentam a nossa percepção da realidade. Pensa nas crenças como uma lente de um óculos, onde eu boto ele e percebo a realidade ao meu redor. No caso do Iroh, a gente pode hipotetizar que algumas delas eram: meu valor está nas minhas conquistas, Lu Ten vai continuar meu legado na Nação do Fogo, vir a Nação do Fogo é o meu dever, sou herdeiro do trono e esse é meu lugar no mundo. E aqui nesse caso a gente percebe que claramente essas crenças podem ter sido contestadas pela realidade que se apresentou na frente dele. O dever à Nação do Fogo, a continuação do legado, o trono prometido, resultaram não só na maior dor da sua vida, como na quebra dessas crenças que justificavam a maioria dos seus atos para chegar ali até então. Então ele abandona o campo de batalha, e não por fraqueza, sim porque o véu dessas convicções que ele tinha cai. E no caso dele cai pelos seus atos terem consequenciado a morte de seu filho. Mas em nossas vidas, quando esse véu das certezas cai, a gente tem duas opções. A primeira é evitar, fingir que não aconteceu, jogar tudo para debaixo do tapete. E é a melhor solução a curto prazo, porque isso traz alívio pra gente. A gente não tem que lidar com aquela angústia. Isso é o que a gente chama de evitação experiencial, onde
Acontece um estímulo, eu penso alguma coisa, me sinto mal, evito aquela situação, evito de entrar em contato. E aí o nosso cérebro muito esperto aprende que evitar gera alívio e a gente pode ficar preso num ciclo que pode ser muito difícil de sair. Esse ciclo vem com custos para nossa vida. Algumas oportunidades de vida podem ser perdidas, seja de trabalho, porque eu tenho que evitar algum lugar ou alguma situação, seja de diversão, distração, lazer. A minha vida gira em torno de evitar aquele sentimento. Isso pode me trazer vergonha, culpa e raiva pela dificuldade de sair desse ciclo. Mas a segunda opção é enfrentar essa tempestade. Sentir, reavaliar o que ainda faz sentido, o que não faz, compreender o que mudou dentro de si e fora. Acontece que as crenças destruídas precisam ser reconstruídas, mas dentro do contexto pós-acontecimento, integrando a dor e não chutando ela de lado, fingindo que não existe. E essa é a decisão mais difícil, porque ela envolve um custo emocional muito grande. Eu vou ter que entrar em contato com aquilo que me causa angústia. Vai me demandar um processo de autorreflexão e automonitoramento muito maior. E aqui, o alívio não é a curto prazo, é um processo de longo prazo. Mas é nele que a pessoa tem chance de construir algo novo, diferente do que existia antes. Trazendo para o contexto do Iroh, ele era um general que a identidade podia estar ancorada em poder, em guerra, em conquista. Mas depois que ele perdeu o filho, ele entendeu que era hora de fazer as grandes perguntas. Como ele mesmo diz, quem ele era e o que ele quer. O Iroh parece compreender que o sofrimento humano, infelizmente, é inevitável. A tentativa de eliminar todo o sofrimento só traz mais angústia. É tentar controlar o incontrolável. Então o Iroh não luta contra essas marés, ele navega por elas. Pegando uma das frases dele, ele diz: às vezes a vida é como essa sala escura. Você pode lutar contra ela ou pode se adaptar e usar essa escuridão. Tem outra fala que nos dá a ideia do que o Iroh andou fazendo durante esse tempo em que ele enfrentava a tempestade e em que reconstruía suas crenças. Ele diz que é importante buscar sabedoria em lugares diferentes. Se atirarmos de um único lugar, ela se torna rígida e incompleta. Veja, o Iroh só conhecia a realidade pela lente da bolha dele, mas ele precisava de respostas que não estavam lá. Então passou anos estudando outras culturas, aprendendo com visões de mundo diferentes e questionando tudo que um dia já acreditou. Ele também se beneficia de criar e fortalecer uma rede de apoio que envolve a sociedade Lotus Branca e seu sobrinho Zuko, e com certeza ajudou ele a passar por esse processo inteiro. Afinal, como ele mesmo fala, não há nada de errado em deixar que as pessoas que te amam te ajudem. É dentro dessas circunstâncias que pode acontecer um fenômeno psicológico que acontece com algumas pessoas, chamado de crescimento pós-traumático. É importante fazer um parênteses aqui que o crescimento pós-traumático necessita de mais pesquisas para que possa generalizar as evidências para diferentes públicos em diferentes contextos. Mas no caso do Iroh, na minha opinião, é o que aconteceu. Bom, esse é o conceito criado por Tedeschi Calhoun e se refere a uma mudança psicológica positiva após eventos traumáticos. Só que, segundo os autores, essa mudança positiva não é devido ao trauma, e sim é fruto de uma reestruturação da vida, das crenças, visão de mundo, que considera as mudanças da realidade e acolhe o trauma, se tornando mais resistentes à quebra. Para ilustrar, pensa num terremoto que pode destruir várias construções de uma cidade, mas que depois essa cidade pensa em reconstruir os edifícios mais resistentes ao terremoto. Citando diretamente os autores, pessoas que enfrentaram grandes eventos desafiadores na vida podem desenvolver a habilidade de equilibrar reflexão e ação, ponderar os conhecidos e os desconhecidos da vida, tornar-se mais capazes de aceitar alguns paradoxos da vida e abordar de forma mais aberta e satisfatória as questões fundamentais da existência humana. E o resultado de tudo isso, ele se torna o Tio Iroh, que a gente conhece e adora, com conselhos e sabedoria de sobra, para expor no momento certo. E isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo a longo prazo. E tudo isso está dentro de um senhorzinho que ama chá e paixão. E se tu se identificou com a angústia do Iroh ou tem alguma diferente, eu posso te ajudar através da psicoterapia. Me chama pelo link que está aqui na descrição e na bio do canal. E se você gostou desse vídeo, me segue nas outras redes sociais que eu faço conteúdo parecido e comenta aqui embaixo outro personagem que você gostaria que tivesse uma análise aqui no canal. Tchau!